Graças e paz, irmãos. Amém? Como é que está seu dia? Está abençoado? Graças a Deus, né? Vamos lá então, irmãos. Hoje nós vamos dar uma espichadinha. Nós vamos estudar o capítulo 9, o 10, o 11 e o 12. Tá bom? Nós vamos estudar um pouquinho a mais. 9, 10, 11 e 12. Deixa eu só tirar esse som daqui. Estudar então esses capítulos 9 e o 10, porque na verdade o 9 nós vamos colocar 2 slides nele, e já o 10, o 11 e o 12, apenas um, porque o assunto, né, ele é um só, e aí a gente vai fazendo assim. Lembrando os irmãos que Deus, né, está tratando com Israel, porque Israel se desviou dos caminhos do Senhor. O povo de Israel vivia um tempo de prosperidade econômica, mas também, né, um tempo de muita injustiça social. Então, o povo estava bem economicamente, mas estava muito mal por causa da injustiça que eles viviam nela, né? Os bens eram distribuídos de maneira desigual, uma maldade muito grande. Havia uma idolatria generalizada, o povo estava todo entregue aos cultos a Baal, a Será, né, construindo lugares altos para adorar os seus deuses, né, rituais pagãos o povo estava vivendo. Esse era o momento, né, esse é o tempo em que Deus levantou Oséias para poder profetizar. Havia também grande instabilidade política, nós estamos vendo muita corrupção, e de vez em quando eu até pergunto para os irmãos, né, se está diferente do que nós estamos vivendo hoje, né? Não é a diferença, né, irmãos? Então havia muita corrupção, instabilidade política, e Deus, né, já havia levantado lá atrás os seus profetas, Jeremias, para poder falar, e o povo continuou, né, nessa mesma maneira. Porém, aqui nós estamos vendo agora, nesse momento, que o povo não estava muito animado em voltar para Deus. Então eles resolveram fazer aliança política, em vez de confiar em Deus. Então nós estamos vendo o tempo todo Deus cobrando deles, né? Eles resolveram fazer aliança com o Egito, com a Síria, e como consequência veio a queda. Então é isso que nós estamos vendo agora. Deus agora nesse capítulo 9, por exemplo, ele vai falar do castigo dele, né, para o povo de Israel. É isso que nós vamos ver nesse capítulo 9. É a perda da alegria, da presença de Deus, né, e Deus, então, determinando o castigo para o seu povo. Então, vamos caminhando do versículo 1 ao 9, depois nós vamos fazer do 10 ao 17. Nós vamos ver que o povo aqui, nesse momento, irmãos, eles vão festejar, né, eles vão festejar, porém, é uma festa sem Deus, né? Obrigado, irmão Anderson. Eles vão festejar, mas é uma festa sem Deus. Imagina o que é uma festa sem Deus, né? Uma festa sem Deus, uma festa que uma nação inteira está fazendo. Ia celebrar, né? Israel celebrando, mas Deus já não estava presente nas suas celebrações. E olha bem que Deus é um Deus, na Bíblia, é um Deus que gosta de festa, né, irmãos? Deus gostava que o povo se alegrasse na presença dele, né, fizesse esses eventos. Tanto que Deus nomeou várias festas para o povo, para o seu povo fazer, né? Então, nesse sentido, é que fizeram uma festa para celebrar, mas Deus já não estava presente. Ou seja, por que Deus não estava presente? Porque Deus não se faz presente onde há pecado. Amém, queridos? Não adianta pensar que Deus se faz presente onde há pecado, que não há. Então Israel agora distanciou de Deus, preferiu a idolatria, preferiu os ídolos. Israel, ao invés de procurar a ajuda de Deus, preferiu buscar aliança política com o Egito, pedir ajuda ao Egito e pedir ajuda à Síria. Então Deus se afastou deles. E é isso que nós vamos ver do versículo 1 ao 9, o povo, né, tentando, buscando se alegrar, mas Deus já se foi, não há a presença de Deus. Então vamos lá do versículo 1 ao 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os outros povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga da meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o tanque de espremer uvas não os manterão. O vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão. Efraim tornará do Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas. Serão para eles suaves.
tais sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, pois o seu pão será para o seu apetite, não entrará na casa do Senhor. Está vendo, irmãos? Vai haver festa, vai haver pães, mas esses pães não entrarão na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Ainda que escapem da destruição, o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata, das urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Chegarão os dias do castigo, chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem inspirado é um louco, por causa da sua abundância, da tua iniquidade e do teu grande ódio. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela de Efraim, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará das suas iniquidades e punirá os pecados deles. Está vendo, queridos? Então, de cara começa dizendo, Deus falando para eles, não te alegres, ó Israel, né? Até que se passe todas essas coisas na vida deles. Então, a gente pega e aprende com esses 9 primeiros versículos, que a alegria sem Deus é ilusão passageira, né? Essas festas, essas alegrias que as pessoas procuram, sem Deus, não passa de uma ilusão passageira. Nada disso tem valor, nada disso permanece. A verdadeira alegria está naquele que faz a vontade de Deus e foge, né, de toda aparência do mal, todo o pecado, né? Não era o caso de Israel, tá, irmãos? Israel estava de fato distante de Deus, porque sua vida, suas práticas não condiziam em nada com aquilo que agradava a Deus. Do 10 ao 17, nós vamos ver a memória da eleição e a dor da rejeição. É isso que nós vamos ver. Deus vai trazer à memória, na verdade, o início do relacionamento dele com o povo de Israel. Deus vai trazer a memória deles, fazer eles lembrarem do início, contrastando com a decadência que eles estavam vivendo naquele momento. Então a gente vai ver isso, né? Deus trazendo à memória a eleição e mostrando para ele a diferença lá atrás, quando Deus os escolheu, né? Quando Deus os elegeu, e agora no tempo que eles estavam vivendo afastados de Deus. Toda queda, irmãos, toda queda, ela sempre parte, né, de alguma ação que não agradou a Deus. É isso que nós estamos vendo. Então, a decadência do povo de Israel, ela se dá porque o povo desagradou a Deus, fugiu de Deus, e a consequência ela vem. É o que nós vamos ver nos capítulos seguintes. Na verdade, mais cedo ou mais tarde, aquilo que a gente planta vai dar fruto. Não é verdade, irmãos? Pode demorar, mas aquilo que a gente planta vai dar fruto. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo dando uma olhadinha, né? Aquilo que a gente está plantando e que não é. Então, lendo do 10 ao 17, nós vamos encontrar Deus trazendo à memória, né, o tempo da eleição, lembrando o relacionamento dele com o seu povo, e depois vai mostrar o tempo deles atual. Olha bem, achei a Israel como uvas no deserto, vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Olha bem, está vendo? Mas eles foram para Baal Peor e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Está vendo? Ó, eu achei Israel como uvas no deserto, vi os vossos pais como fruta temporã na figueira, no princípio, mas eles foram para Baal. Verso 11, quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas o que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, pois ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não dão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. Peregrinos andarão entre as nações. Está vendo? Deus lembra do início e mostra agora, olha como é que vocês estão hoje, né?
totalmente abandonados, né? Então, o que a gente aprende com esses 10 ao 17? Que a decadência, ela não é o fim da caminhada, né? Ela é uma oportunidade que Deus dá de arrependimento, né, irmãos? Então, não é o fim, né? Aquilo que para muitas pessoas é o fim do poço, pode ser o momento em que Deus está dando oportunidade para a pessoa reconhecer os seus erros e consertar a sua vida, né, irmãos? Então, o fim do poço não é o fim da caminhada. O fim do poço é o momento de voltar para Deus. A decadência não é o fim. A decadência é uma oportunidade que Deus dá de arrependimento. Sempre Deus vai agir assim, dependendo do olhar que a gente tiver, né, irmãos? Se a pessoa se aprofundar ainda mais no pecado, a decadência vai aumentando, 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 até chegar no fim. Qual que é o fim do pecado? Aí nós todo mundo sabemos. Qual que é o fim do pecado? A morte. Né? Aí não, aí já não dá mais. Mas toda decadência é Deus dando uma oportunidade de arrependimento. Mais uma, mais uma, mais uma. Né? Se a gente persistir, aí sim chega o fim de tudo. É o salário do pecado, é a morte. Aí nós vamos seguir e partir para o próximo capítulo. Como eu disse, como o assunto é um só, eu condensei tudo para a gente ler do 1 ao 15. Os irmãos vão notar, né? Que aí nós vamos mostrar, Deus está mostrando para eles como que assim, de maneira muito espaçada, né? Deus agora vai mostrar o princípio da semeadura, né? O princípio da semeadura é qual? Quem lembra? Qual é a regra da semeadura? Plantar, hein? Exatamente. A regra da semeadura é planta, colhe, né? Eu gosto de ter de internet, de vez em quando tem coisa boa, né? Eu vi lá um dia escrito assim: Deus não nos manipula, Ele deixa a gente escolher a semente que a gente quer plantar, mas Ele não deixa a gente escolher o fruto que quer colher. Se você plantar uma espécie, escolha a sua, você vai colher o que você plantou. Né? E aí é bem verdade, Gálatas vai dizer: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. E explica, né? Que planta da carne colhe a corrupção, quem planta no Espírito, colhe a vida eterna. Então assim, é uma realidade. Então aqui nós vamos ver nesse capítulo 10, Israel semeou idolatria, e vai colher a única coisa que a idolatria pode produzir, vai colher destruição. Né? Então, em tudo Deus é justo, irmãos. Em tudo Deus é justo. Amém, queridos? Em tudo Deus é justo. Em algum momento, a gente pode até desanimar, ficar triste com algumas coisas que vêm sobre nós, mas a gente tem que entender que em tudo Deus é justo, tudo Deus é poderoso, é soberano, em tudo Ele tem um propósito na nossa vida, e a gente precisa o tempo todo de vigiar. Então, vamos ler, dessa vez, o capítulo todo, né? Porque nós colocamos ele todo ali, nesse texto que vai mostrar para nós que Israel semeou idolatria, vai colher destruição. Deus começa dizendo assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares. Está vendo? Ó, Deus já está falando, ó, Israel é como uma vide frondosa que dá fruto para si mesmo. Ou seja, Israel é uma plantação de uva que dá fruto para ela mesma. Aí ele fala: conforme a abundância do seu fruto, assim se multiplicou os altares. Então Deus está falando que os altares aqui é o altar do pecado, da abominação. Plantaram muito, vão colher, né? Conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, olha bem, por isso serão culpados. O Senhor cortará os seus altares, destruirá as suas colunas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Mas mesmo o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsidade, fazendo alianças. Portanto, florescerá o juízo como erva venenosa num campo arado. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao grande rei. Efraim ficará confuso, Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito, como a espuma sobre a face d'água. Os altos de iniquidade serão destruídos, são o pecado de Israel. Espinho e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. Então dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós.
Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e ali permaneceste. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não te alcançará? Eu castigarei o povo na medida do meu desejo, e se congregarão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões. Efraim é uma bezerra domada, que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, porei arreios sobre Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, cefai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no vosso caminho, na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Está vendo, irmãos? Aqui Deus está proferindo contra eles o quê? Que eles vão colher. E eles plantaram, e agora eles vão colher. Ela está dizendo assim, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares. Então Israel plantou, e agora Israel vai colher, né? E está colhendo. Estamos vendo então Deus aí proferindo a queda, né, de Israel, né? O que a gente vê aqui? Que Deus não pode ser zombado, né, irmãos? Deus não pode ser burlado também. Ninguém trapaceia com Deus, porque o pecado sempre vai produzir o seu fruto. Aí é o princípio da semeadura, como nós falamos. Planta, colhe, em algum tempo a gente vai colher. É uma regra, né? Não tem como ser diferente. Deus nos deu essa liberdade de plantar, né? De escolher a semente que a gente planta. Né? O Gálatas vai falar para a gente plantar o bem, fazer o bem, né? Porque a gente vai colher. Então a gente precisa de vigiar, né, irmãos, o tempo todo. Depois o capítulo 11, né? É um capítulo muito bacana também, e aí nós vamos ver, né, a palavra de Deus mostrando para nós o amor que luta contra o juízo. Nós vamos ver nesse capítulo aqui o coração de Deus, o coração de um pai, né, o coração de Deus. E a gente vai ver o quanto Deus ama, que apesar do pecado de Israel, do pecado de Judá, Deus tem um profundo amor por eles. Por isso que nós também, muitas vezes, vivemos em pecado, e Deus demonstrando o seu profundo amor por nós. Lá no fundo, irmãos, ninguém vai ser salvo, porque de alguma maneira foi bom e merecedor. Lembra lá do texto? As misericórdias do Senhor são o quê? Sim, sempre vai ser assim. Nós vamos ver isso. Estamos vendo isso em Israel. Israel faz coisa ruim, Judá faz coisa ruim, Deus fala, vou destruir, vou fazer isso. Mas lá no fundo, a gente vê o coração de Deus mostrando que a bondade dele é que nos ajuda e sempre vai nos ajudar. E ninguém vai ser salvo se não for por causa dessa bondade. Por isso que nós colocamos ali, que esse capítulo todo vai mostrar para nós o amor de Deus, né? O amor que luta contra o juízo, né? Se Deus fosse só juízo e não fosse amor, já era. Então ele é juízo, ele é amor. Mas vai sobressair sempre o amor de Deus. Veja lá o João 3,16. Porque Deus amou o mundo, tá vendo? Vai sempre sobressair o amor de Deus, né? Adão pecou, Eva pecaram, a misericórdia, o amor de Deus, o plano de salvação de Deus, na verdade, mostra o que Deus é, né? Então, ainda que as pessoas queiram ver Deus como só um Deus juízo, é o amor de Deus, é o amor dele que nos salva, né? Que nos guarda, nos salva e nos dá a oportunidade da vida eterna. Então, nós vamos ver aí que Deus se revela como o Pai que ensinou o Filho a andar. E Deus aí demonstra a sua eterna e grande e infinita misericórdia. Então nós vamos ler do 1 ao 12 do capítulo 11, nós vamos ver o amor de Deus por Israel. Começa assim dizendo, quando Israel era menino, eu o amei. Está vendo, irmão, que bacana? E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu os amava, tanto mais se iam da minha face. Está vendo? Ó, Deus declarando, ó,
Quando Israel era um menino, eu o amei, né? E do Egito eu chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava eles, mais para longe de mim eles iam. Sacrificava balins, queimava incenso às imagens de escultura. Todavia, olha bem, eu ensinei a andar Efraim, tomando-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo do pescoço e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam a converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Olha o que Deus está falando, está vendo? Israel é inclinado a desviar-se de mim. E a gente pode pegar isso e colocar no nosso nome aí, né? Nós somos inclinados, irmãos, a nos desviar de Deus. Essa é a verdade. Por isso que a gente precisa de Deus o tempo todo. Né? Por isso que ninguém pode caminhar sozinho. Seguindo, ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Está vendo? Eles clamam, eles pedem, mas não exalta. 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te trataria como Admar? Como te faria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. Todas as minhas compaixões unânimes se acendem. Está vendo, irmãos? Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Amém, querido? Está vendo por que a gente está de pé, irmãos? Está vendo por que a gente não é fulminado? Por isso, nós estamos vendo aqui, Deus vai atrás, Deus tem paciência, e Deus é juiz, Deus castiga, Deus desce o pau, mas lá no fundo, Ele tem uma compaixão tremenda, né? Então, vamos seguir aí. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos do Egito e como uma pomba os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano. E Judá ainda é rebelde contra Deus, contra o Santo de Israel. Está vendo, irmão? Não há engano, não há mentira, né? Mas o amor de Deus aqui luta contra o juízo de Deus. Olha que coisa incrível, né? O amor de Deus lutando contra o juízo de Deus. Não é ninguém lutando contra Deus, é o próprio Deus falando para eles que o povo é pecador, quanto mais eu vou pular deles, eles fogem de mim, eles adoram Baalins, eles faz aquilo, mas ele fala que não vai deixar que eles se afastem e que eles morram na perdição. Por isso que a gente sabe que se não fosse Deus já era. O melhor de nós, irmãos, se não fosse esse amor de Deus, já era. Se Deus fosse nos tratar com o peso do juízo, ninguém se salvaria, né? Se ele fosse tratar com o peso do juízo, mas na verdade para isso entra a misericórdia de Deus. Quando ele fala no versículo 8 assim, como te deixaria, ó Efraim? Está mostrando o quê? Que o amor de Deus vence o próprio desejo de Deus de destruir. Entendeu, irmãos? Eu não estou falando aqui que existe alguém lutando contra Deus. Estou falando que é o próprio amor de Deus lutando contra o juízo de Deus. É Ele dizendo para nós. Por isso que Ele fala os pecados dele e fala, mas como é que eu te deixaria, Efraim? Como é que eu ia te deixar, Israel? Entendeu, irmãos? É essa luta de Deus, né, de Deus com Deus, no caso, do amor de Deus com a justiça de Deus. Agora vamos lá. O que prevalece nesse negócio de Deus lá? A luta do amor de Deus com a justiça de Deus. O que vence? Sempre é o amor de Deus. É o amor de Deus que vem. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que lá Lamentações vai dizer, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que estuda a Bíblia, que não apenas lê, chega a essa conclusão. Lá no fundo, somos imundos, miseráveis, somos pobres, somos inúteis, não temos nada em nós que presta, e lá no fundo a gente sabe que é uma ponta do amor de Deus, que sobressai a justiça de Deus, e aí a gente é abraçado, né? Isso aí é maravilhoso, irmãos, é aqui que repousa a misericórdia de Deus, né? E ela vence, ela vai vencer em todo o tempo, né? Ela só não vai vencer para aqueles que insistentemente rejeitarem a bondade de Deus.
Amém? Aí já era, sobre aqueles já era, aí cai a justiça de Deus, cai o juízo de Deus, né? Por isso que a Bíblia vai dizer, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos de Deus quer dizer a pessoa se enrolar na vida e não buscar essa graça salvadora, essa misericórdia de Deus. Aí se enrola, aí cai na mão da justiça de Deus. Caiu na justiça de Deus, já era. Aí Deus é justo, o seu amor está abundante sobre nós, né? Mas a gente precisa guardar isso no nosso coração. Aí agora então nós vamos seguir para o capítulo 12, por isso que eu falei para vocês, tá, irmãos, que semana que vem, se Deus nos der força, nos der vida, a gente termina no 13 e no 14, porque quando o assunto é um assunto assim, né, um assunto só num capítulo, fica tranquilo, quando é mais de um a gente divide, tá? O 13, eu vou tentar, sabe, se possível, fazer o Joel num dia só, porque Joel é Joel 1, 2 e 3, a gente vem, faz o Joel todo, se der, a gente vai fazer. Se ficar muito grande, aí eu não vou fazer não, mas a gente não tem pressa. Mas também ficar cozinhando galo não adianta, né, irmãos? Concorda comigo? Não é? Então vamos seguir agora, capítulo 12, e aí fica sendo o último que nós vamos ver nessa noite. O que nós vamos contar no capítulo 12? Memória, engano e o chamado de Deus, Deus chamando para retornar para Ele. Então é isso que nós vamos ver no capítulo 12 todo, né? Nesses 14 versículos, nós vamos ver Deus jogando na cara de Israel o seu pecado, trazendo à memória o pecado e mostrando para eles toda a maldade, né, que eles fizeram. Isso mostra para nós o engano persistente de Israel. O povo de Israel, os irmãos que já leram a Bíblia mais de uma vez, já notaram, o povo de Israel, eles têm assim, uma insistência na prática do pecado, irmãos. Que nação na face da terra foi escolhida com tanto amor por um Deus todo-poderoso? Que nação viu o que o Israel viu Deus fazer com o próprio olho, né? Porque eles viveram, as crianças cresceram escutando as maravilhas de Deus. Porém, o povo é um povo, né, que, na verdade, ele obstinado, persiste no próprio pecado, no próprio erro. Eu estou aqui falando isso, mas não estou me exaltando, não. Nenhum de nós pode se exaltar, porque de fato foi a mão de Deus, né, a misericórdia de Deus que chegou até nós aqui, tantos anos depois, nesse fim de mundo aqui chamado Brasil, nós estamos aqui agora usufruindo da graça de Deus e com uma fé muito forte na Bíblia, amém, queridos? Nossa fé está na Bíblia, porque nós não somos filhos de judeu que cresceu escutando aqueles negócios. Então, assim, essa graça que chegou em nós aqui hoje é puramente o braço de misericórdia de Deus. Falou, vou pegar esse povo lá no Brasil, vou pegar em toda a eternidade, enquanto houver vida aqui, Deus está alcançando. Então, não é exaltando a nós mesmos, não, mas é um povo que viu coisas que a gente não viu. O pouquinho de coisa que eu já vi, nos meus 58 anos de caminhada aqui na terra, eu já estou agarrado com Deus e falando, não solto mais. Imagina, irmãos, imagine se nós tivéssemos visto, né? Estou falando nós que estamos aqui hoje, né, irmãos? Estou falando essa geração, não, porque essa geração não se diz, nós não estamos falando dela, estamos falando daqueles que creem. Então Israel é um povo abençoado, porém é um povo obstinado, que persistiam, na verdade, a viver no engano, a viver no pecado. E olha bem, que eu trouxe para os irmãos no início lá, Israel aqui agora está vivendo uma abundância, financeiramente bem, o país estava próspero, com vida financeira boa, porém, a gente sabe que às vezes, no tempo de vaca gorda, as pessoas costumam esquecer de Deus, né? Na falta a gente está ali, mas nas vacas gordas a gente costuma esquecer, né? Então é esse sentido que agora Deus vai lançar no rosto deles, trazer na memória, né, o pecado. Assim diz o capítulo 12, Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo e multiplica a mentira e a violência. Faz aliança com a Síria e manda azeite ao Egito. Está vendo, irmãos, como é que esse povo estava vivendo? O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo os seus caminhos e os recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Betel o achou e falou com ele ali. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e a justiça em teu Deus, espera sempre.
O mercador tem balança enganosa em sua mão, ele ama a opressão. Diz Efraim: eu me enriqueci, adquiri grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Eu, porém, sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas, dei-lhes muitas visões, e por seu intermédio propus parábolas. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares serão como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. O Senhor, porém, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, o provocou a ira. O seu Senhor deixará sobre ele o seu sangue, e fará cair sobre ele a sua vergonha. Está vendo, irmãos? Então, Deus aqui está o quê? Repetindo para Israel os seus erros do passado, mesmo conhecendo a história dele. Então, Deus é tão conhecedor, não sei se os irmãos notaram, que Deus lembrou direitinho até da experiência de Jacó, como Jacó, né, foi malandro desde o ventre da mãe, agarrado no calcanhar do irmão, comprou o direito de primogenitura, e depois lá ele teve um encontro com Deus, né, no Val de Jaboque, ali ele suplicou, chorou, e Deus o abençoou. E Deus, depois de falar dessa aliança, Deus começa a mostrar todos os erros, todos os pecados, todo o orgulho, ao ponto de dizer que eu me enriqueci, eu adquiri bens. Está vendo, irmãos? Às vezes o orgulho do homem é um problema sério. Por isso nós falamos aqui, às vezes, na época da vaca gorda, a gente costuma esquecer de Deus. Quando Deus nos dá coisas materiais, a gente costuma distanciar do Senhor, né? A gente precisa muito ter um coração agradecido a Deus em todo o tempo. Quem sabe Ele até nos dá mais coisas, né? Ao invés da gente esquecer do nosso Deus. Então, o que a gente aprende aqui? Né, que o conhecimento sem transformação endurece o coração, irmãos. Israel viveu isso tudo, teve esse conhecimento todo, mas não houve transformação. Então Deus agora está tratando com eles, e Deus fazendo eles voltar como se fosse naquele tempo do sofrimento, né? É por isso que a nossa prioridade, irmãos, enquanto crentes, deve ser a transformação da nossa vida e do nosso caráter. Porque o povo, ele conheceu Deus, viu Deus operar, viu Deus fazer, mas não foi transformado. O povo viu os milagres de Deus o tempo todo, mas não houve transformação no seu coração. Por isso que Deus agora, muitos anos depois, está falando outra vez que vai punir o povo dele. Não porque Deus é ruim, mas é porque o povo é obstinado. O povo insiste em viver no engano, viver no pecado, em se afastar de Deus. Tudo que eu quero é viver a minha vida aqui e não voltar aos tempos da imundície do pecado antes de aceitar Jesus. Só isso basta. Esse é o nosso propósito, é viver uma vida que de fato aproveitou o melhor de Deus até seu último respirar aqui na terra. Amém, queridos? É isso que a gente precisa fazer. Então, nossa prioridade deve ser o quê? Transformação. Porque Israel aqui está debaixo de um julgamento de Deus outra vez, né, como se fosse lá atrás, porque tiveram conhecimento de Deus, viram Deus fazendo, o próprio Deus está dizendo que fez, né? Fez na vida deles, né? Que a história de Jacó, da bênção, mas Deus fala assim no versículo 6, converte-te ao teu Deus, guarda o amor e a justiça. Olha para você ver, olha, eu vou ler para você, só para você ter uma noção, do 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e depois Deus mete o pau e manda converter, por isso que eu estou falando assim, conhecimento sem transformação, experiência com Deus sem transformação, endurece o coração e leva a gente ao pecado. Olha o que Deus está falando, ó, do 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo e multiplica a mentira e a violência. Ó, tá vendo? O povo anda por aí se achando, mas multiplicando violência. Aí o 2, o Senhor também com Judá tem contenda, ou seja, o Senhor tem um enfrentamento com Judá, e fala, castigará Jacó segundo os seus caminhos, e os recompensará segundo as suas obras. Jacó é quem mesmo? Israel, lembra? Aí ele vai falar de Jacó, ó, no ventre, versículo 3, Jacó que está falando, no ventre pegou no calcanhar do seu irmão, lembra lá? Pegou no calcanhar de quem mesmo? Quem lembra?
do Esaú. Então Deus está falando com ele, com Jacó. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão, e a sua força como príncipe se houve com Deus. Ou seja, naquela força dele, ele teve até um enfrentamento com Deus, Jacó. E é verdade. Lembra o Val de Jaboque? Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. E lá em Betel o achou. Ou seja, lá em Betel achou Deus. E falou com ele ali. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, e o Senhor é o teu nome. Agora olha vocês, converta-te a Deus, guarda o amor e a justiça, em teu Deus espera para sempre. Ou seja, irmão, está entendendo? Está vendo? É o que nós estamos falando aqui. Israel, Jacó, o cara era tão santo que ele teve lá com Deus no Val do Jaboque, ele teve uma contenda, lá em Betel o cara foi ousado com Deus, mas agora Deus está falando, converte. Ou seja, aquilo que eu falei, conhecimento de Deus, experiência passada, sem transformação, não adianta. Deus está mandando ele converter agora, muitos mil anos no futuro, porque ele encontrou no Val de Jaboque, foi lá atrás. Jacó nem está vivo mais aqui, e Deus está profetizando para a nação de Israel, que descendeu de Jacó. Por isso, irmão, que eu coloquei aqui para nós, que eu não coloquei ali, mas coloquei no meu papel, nossa prioridade enquanto crente deve ser a transformação de vida, transformação de caráter, porque não adianta a gente ter toda a experiência com Deus, igual Jacó teve, de lutar com Deus, de Deus abençoar, de Deus escolher, mas não se converter. Deus está mandando converter, né? O povo hoje estava distante do Senhor. Amém? Então vamos seguir aí para nós ter os conhecimentos de Deus agora. Como nós estudamos aí 9, 10, 11, 12, então eu coloquei cada frase dessa ali, corresponde a um capítulo. Capítulo 9, conhecimento de Deus que a gente tira é que Deus sente profundamente a dor da infidelidade do povo. É isso que nós vimos lá no capítulo 9, né? O Senhor proferindo, né, o castigo do seu povo, distante desde o momento em que estava fazendo até celebração sem a presença de Deus. Já o capítulo 10, nós vimos o quê? Que Deus é justo e fiel às leis morais que Ele mesmo estabeleceu. Ou seja, Deus criou suas leis morais e Ele é fiel a elas. E a gente precisa entender que Deus trabalha sempre com as leis que Ele criou, são leis morais, princípios morais que não vão mudar com o tempo. Pode mudar a cultura, pode mudar o país, pode mudar a nação, mas as leis morais, os princípios morais, eles vão servir para todas as épocas, em todos os tempos, que isso faz parte de Deus, né? Depois no 11, nós vimos Deus como um pai amoroso, né? Deus mostrando o amor que Ele tem para com Israel e mostrando ali aquela parte que eu falei para os irmãos assim, que há uma luta, digamos assim, entre o amor de Deus e a justiça de Deus, e que vai vencer sempre o amor de Deus. Ele chega a dizer para Efraim, como é que eu te entregaria, Efraim? Né? Como é que eu te deixaria, Efraim? Como é que eu te entregaria, Israel? Ou seja, ama tanto que mesmo no pecado Ele não vai pôr um fim. Ele não vai deixar isso acontecer. Então Deus é um pai amoroso, e cujo coração se inclina para a misericórdia. É o que eu falei para os irmãos. Entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, o coração de Deus se inclina para a misericórdia. Né? A misericórdia de Deus, ela acaba quando? Para nós, para mim, para qualquer um de nós. Quando é que não vai ter mais misericórdia de Deus? Quando a gente morre. Enquanto houver vida, o coração de Deus vai se inclinar para a misericórdia. Um exemplo bom foi o próprio Jesus na cruz. A prova de que o coração de Deus sempre vai se inclinar para a misericórdia. Aquele bandido na cruz que escutou de Jesus aquela palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é um exemplo que nós acabamos de ver aqui. O coração de Deus se inclina sempre para a misericórdia. Enquanto estiver vivo, misericórdia do Senhor. São as causas de nós não sermos consumidos, como diz a palavra. E o capítulo 12, o último que nós lemos, nós vamos ver que Deus é fiel à história da aliança e Ele chama o seu povo para se lembrar do que Ele fez no passado, mas também chama para o arrependimento. Por isso que Ele lembrou da aliança com Israel, né? Com Jacó, e manda o povo se arrepender. Essa palavra do versículo 6 é muito forte. Converta-te a Deus, está vendo? Deus falando com ele, né? Com o povo para converter. Depois, a doutrina fundamental, nós vamos pegar uma doutrina para o 9 e 10 e uma para o 11 e 12. O que nós pegamos lá do 9 e 10? Porque o que eu fiz foi só juntar dois estudos, né, para fazer um só. 9 e 10 nós vimos que Deus é justo e é um Deus de relacionamento. Isso nós temos visto o tempo todo. Deus é um Deus justo,
e é um Deus que ama o relacionamento, é um Deus relacional. E vimos que a infidelidade produz perda, mas a justiça divina permanece coerente e verdadeira, né? Ou seja, a justiça de Deus sempre vai ser muito equilibrada e vai trabalhar sempre com muita coerência. Deus é justo em todos os seus caminhos, né, irmãos? Então, em todos os caminhos, Deus é justo. E no capítulo 11 e 12, nós vimos que Deus é Pai fiel e misericordioso, e que chama seu povo para retornar antes que o juízo final se cumpra. Então, Deus fala, envia profeta para falar, insiste, porque Ele quer, na verdade, trabalhar de tal maneira que a gente não chegue ao juízo, o juízo final, né? Para que ele não caia sobre nós e a gente seja condenado, né? O juízo final é o juízo final, é aquele que não vai ter mais misericórdia, né? Aí não existe mais misericórdia do Senhor, né? Aí não tem mais misericórdia, não tem clamor, não há nada que se possa fazer, né? Que Deus nos abençoe, nos ajude, e assim nós encerramos hoje os capítulos 9, 10, 11 e 12. Amém? Senhor, obrigado. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Tua palavra é a verdade. E nós queremos muito aprender com a palavra do Senhor. Queremos aprender com o Senhor. Queremos aprender com os homens e mulheres da Bíblia. E o Senhor nos ajuda, Pai, enviando o Teu Espírito Santo para nos inundar a mente e o coração, para a gente aprender as lições e caminhar na Tua presença. Obrigado, Pai. Guarda a nossa vida íntegra diante do Senhor, perdoa nossas falhas e conduza-nos numa caminhada de vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Todas as nossas necessidades nós colocamos diante de Ti, te pedindo um milagre. O Senhor possa abrir portas, nos ajudar, Pai, a suprir as nossas necessidades. Em fé nós cremos que o Senhor está abrindo caminhos e portas para nos ajudar na nossa caminhada. Obrigado mais uma vez, leva-nos em paz. Abençoa o irmão Heller, a irmã Graça, nessa pequena viagem que farão de volta. Senhor, a mão do Senhor esteja estendida para levar os teus filhos e guardar de todo o mal. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão e em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Se Deus quiser, quinta que vem a gente termina o livro de Oséias. Deus abençoe.